Nós vamos continuar nesse espírito. Hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito desse tema, comunhão. É um tema que a gente fala muito, é um daqueles que a gente fala muito e faz pouco, né? Às vezes. Eu creio que uma boa parte da igreja vive em comunhão, sim. Não é assim uma falsidade, não, é verdade. A comunhão existe, sim. E eu creio que muitos membros da igreja vivem na comunhão. Alguns não vivem na comunhão, isso é um fato. Ainda mais nas igrejas modernas, que as igrejas elas fazem uma espécie de um espetáculo, né, um show no domingo à noite, ou no domingo de manhã, e o pessoal vai na igreja como que vai assistir um show. Aí assiste, né, depois vai para casa, e não tem nenhuma relação com ninguém da igreja. Isso realmente é um problema. Não era esse o objetivo de Deus. Deus ele queria que nós fôssemos mesmo como uma espécie de uma família. Agora, é diferente a relação, como nós vamos ver hoje, a relação que nós temos na igreja, que nós chamamos de comunhão, ela é um pouco diferente da relação que a gente tem numa família, ou com amigos, ou numa relação de emprego e outras maneiras, tá bem? O texto que a gente vai ler, nós já lemos inclusive, João capítulo 15, versículos 9 a 17, é o nosso texto de hoje. E a gente vai então ler esse texto novamente e vamos meditar nele ainda um instante, tá bem? João capítulo 15, versículos 9 a 17. Olha o que diz aqui esse texto. Ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Nisto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, obrigado pela palavra cantada até este momento, mas falada a partir de agora, e que ela continue sendo tão poderosa quanto foi nos cânticos. Isso é para a honra e glória do Senhor, e pedimos-te no nome de Cristo Jesus, aquele que está presente entre nós. Amém. Nós começamos hoje pela manhã falando sobre esse texto, e começamos aqui fazendo uma espécie de uma brincadeira, mas uma brincadeira bem real, inclusive, né? Que é a maneira como João ele constrói o texto dele. Eu achei bem divertido, e gostei de João ter feito isso, porque é coisa de gente inteligente. E João era uma pessoa muito inteligente, apesar de ele ser um pescador, mas ele era um pescador pelo jeito que não era tão iletrado assim, porque ele constrói aqui um argumento, e o jeito como ele constrói o argumento aqui é muito interessante. E ele vai falar isso no capítulo 15. O argumento principal de João, e eu falei isso hoje de manhã, o argumento principal dele é que nós precisamos estar em comunhão com Jesus. Tudo certo até aqui ou não? O argumento principal é esse. Nós precisamos estar em comunhão com Jesus. Tá certo? Estarmos unidos a Ele, estarmos juntos dEle, estarmos andando com Ele, vivendo com Ele. Comunhão com Jesus. Esse é o objetivo. A comunhão com o irmão ela é secundária aqui. Tá certo? O objetivo principal de João é esse. Estejam em comunhão com Jesus. Muito bem. E aí ele vai construir então uma espécie de um raciocínio bem interessante, e que parece esse negócio que trava a mente da gente, não é? É assim. Primeiro, a pergunta é: o que significa estar em comunhão com Jesus? Estar em comunhão com Jesus é o mesmo que estar no amor de Jesus. Ele fala isso no versículo 9, quando ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Ele diz: permanecei no meu amor, porque para vocês estarem em comunhão comigo, vocês têm que permanecer no meu amor. Ok? Então a primeira verdade é essa: estar em comunhão com Jesus
é o mesmo que estar no amor de Jesus. E o que significa estar no amor de Jesus? Estar no amor de Jesus significa obedecer às ordens de Jesus. E isso está no versículo 10. Ele disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, se você quer permanecer no amor de Jesus, você vai guardar os mandamentos. Então, nós já temos duas verdades. A primeira, para estar em comunhão com Jesus, eu preciso estar no amor de Jesus. E para estar no amor de Jesus, eu preciso obedecer à ordem de Jesus. Qual é a ordem de Jesus? A ordem de Jesus está no versículo 12. Ele disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E no 17, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento e, portanto, a ordem que nós devemos cumprir. Ok? Vamos começar do começo? Precisamos estar em comunhão com Jesus. Para estar em comunhão com Jesus, nós precisamos estar no amor de Jesus. Para estar no amor de Jesus, nós precisamos obedecer à ordem de Jesus. A ordem de Jesus é que devemos nos amar uns aos outros. Conclusão: se nós amamos uns aos outros, nós permanecemos em Jesus. Entenderam? Deu para entender? Você entendeu, Marina? Ó, Marina entendeu, tá vendo? Entendeu, Norma? A Norma também entendeu. Então eu vou falar de novo para quem não entendeu. Olha que bacana a sequência de João. É que uma verdade vai dependendo da outra, tá certo? Nós precisamos estar em comunhão com Jesus. Todos nós. Como fazemos para que isso aconteça? Bem, precisamos entender que, primeiro, estar em comunhão com Jesus é o mesmo que estar no amor de Jesus. Estar no amor de Jesus é o mesmo que obedecer à ordem de Jesus. A ordem de Jesus é que devemos nos amar uns aos outros. Portanto, quem ama uns aos outros está obedecendo à ordem de Jesus e, portanto, permanecendo no amor de Jesus e, portanto, permanecendo em Jesus. Para simplificar o caminho, nós devemos amar uns aos outros. Se amamos uns aos outros, nós permanecemos em Jesus. Se foi difícil decorar tudo, então decora só isso. Você precisa amar uns aos outros, é só isso. Tá certo? Se no final, né? Se todo o resto ficou difícil, a essência é essa. Você deve amar o seu irmão. Você deve amar. Na verdade, o texto diz, né? Amar uns aos outros. Isso leva a uma pergunta que eu queria responder nessa noite. Se isso é verdade, se o amor, então, é o segredo da comunhão com Jesus, e eu acho interessante pensar nisso, o amor como um segredo da comunhão com Jesus. A sua comunhão com Jesus, ela é tão boa quanto é a sua comunhão com os irmãos. E não só com os irmãos, a gente vai descobrir isso na Bíblia, mas com outras pessoas, inclusive. Sua esposa, seu marido. Pedro, por exemplo, ele fala que se você não tem uma boa relação com a sua esposa, as suas orações são impedidas. É um exemplo de que o homem tem que ter uma boa relação com a esposa. Não adianta ele orar e estar brigando com a esposa, não é? As suas orações não são atendidas. Ah, mas a minha esposa é uma coisa, Deus é outra. Pois é, isso serve para a sua esposa, mas não serve para Deus. Isso até pode, né? Ela pode até entender, mas Deus não entende essa lógica. A nossa relação com as pessoas, ela determina em muito sentido, ou em grande medida, a nossa relação com Deus. E na relação com as pessoas, se você quer se relacionar bem com Deus, o que deve ditar a nossa relação é o amor. E isso é um problema, eu creio, porque amar não é uma coisa tão fácil. Se eu falasse assim, você tem que ser educado, aí já é mais fácil, não é? A partir de hoje eu vou dar bom dia para todo mundo, né? Mas não é isso que o texto fala, que eu devo amar. Não é para ser educado, embora isso não seja uma coisa ruim, mas é para amar. Então, como é que a gente consegue isso? Quer dizer, se a minha relação com Jesus depende do meu amor pelas pessoas, eu creio que eu estou com um problema, porque amar as pessoas não é uma coisa tão fácil assim. E não é todo mundo que vive isso. Ou pior ainda, eu poderia pensar, por que muita gente que ama não tem uma boa relação com Jesus? Porque todo mundo ama alguém. Acho que até o pior bandido ama alguém. Não é verdade ou não? Ele ama, no máximo, no menos, sua filha, por exemplo. Morreu um bandido muito famoso aí no ano passado. Vocês acompanharam, né, o Datena lá, a cores e ao vivo, né? E a gente sabia que uma das coisas que ele tinha como regra de sua vida era o amor pela sua filha.
O sujeito pode ser um bandido, ele vai amar, ama a sua filha, ama a sua esposa. Não, todo mundo ama alguém. Ora, se todo mundo ama alguém, por que essas pessoas não estão em comunhão com Jesus? Porque o texto disse, você tem que amar para estar em comunhão com Jesus. E é muito difícil achar alguém que não ama ninguém. Eu acho que até existe. Há muitas pessoas que não amam. Mas, via de regra, todo mundo ama alguém. Você sempre vai chorar se alguém morrer. Não é verdade? É raríssimo encontrar alguém que pode morrer todo mundo que ele não ligaria para nada. Sempre alguém ama alguém, está ligado emocionalmente a alguém. Por que essas pessoas, então, não estão em comunhão com Jesus? Ou o que significa, então, essa questão do amar? Eu queria dar 2 explicações para o fato de que muita gente ama e nem por isso está em comunhão com Jesus. O que parece contradizer o nosso texto, já que ele diz que se você ama, você está em comunhão com Jesus. Primeiro, eu quero mostrar que o amor que a gente tem uns pelos outros não é exatamente um amor. Isso não sou eu que estou falando, todo mundo sabe disso, e eu espero que vocês saibam disso também. Os filósofos, os cientistas, sociólogos, psicólogos, políticos, sei lá, né? Quem estuda qualquer tipo de ciência já sabe que o amor que está no coração das pessoas não é exatamente amor. Embora seja de fato amor, mas ele está maculado por muitos outros sentimentos. Ninguém vive um sentimento puro, um amor puro, por exemplo. Ninguém tem um amor puro, nem o amor de mãe é um amor puro. Todo amor esconde um certo egoísmo, esconde um certo egocentrismo, esconde alguns venenos dentro de si, que vão, inclusive, manchar esse amor. É por isso que o amor de mãe, por melhor que seja a mãe, nunca vai ser exatamente o adequado para a criança. Sempre vai faltar em alguma coisa, embora seja o que há de melhor, mas ainda falta algo. Não há mãe que não se sinta culpada porque deveria ter feito diferente em algum sentido. Toda mãe, todo pai sabe disso. Eu poderia ter feito diferente. E poderia mesmo. Mas você amou, não amou? Sim, amou. Mas o amor, ele tem muitas falsas motivações. Isso constitui o amor humano. Todo amor humano tem falsas motivações. Por exemplo, o parasitismo. O que é o parasitismo? É, por exemplo, quando a pessoa ela é fraca para viver a sua própria vida e quer viver a vida em função de outro. Tem muita gente assim. Ele não consegue viver sua própria vida, não consegue atingir seus próprios objetivos, e ele tem que atingir o objetivo em função de outro. A mulher não consegue atingir seus objetivos, mas encontra um homem realizado, parece que chegou em algum lugar na sua vida, e aí ela se aproxima dele, e o sentimento dela por ele, e vamos chamá-lo de amor, e eu creio que é amor mesmo, mas no fundo, está maculado pelo fato de que ela quer viver ao lado de alguém que é bem-sucedido. Eu preciso disso. Preciso estar do lado de uma pessoa bem-sucedida. Eu não gostaria de viver do lado de uma pessoa fracassada, porque eu preciso disso. Se você pensar bem, você viver do lado de uma pessoa que é fracassada é até bom, porque você pode ajudá-la, não é? A sair do seu fracasso, a avançar e a crescer. Não. Esse tipo de amor está maculado. Jamais eu quereria isso. Eu quero realmente alguém que seja bem-sucedido. Por quê? Porque, de alguma forma, ele precisa realizar as minhas próprias ambições pessoais. Parasitismo. É mais ou menos como o vampiro, o Drácula. Já viram o filme do Drácula? Hoje em dia é uns Drácula meio diferente, né? Meio efeminado. Antigamente os Drácula que era bem mais macho do que hoje. Os filmes do Drácula antigamente falavam de um vampiro. E no filme do Drácula, via de regra, e é um clichê dos filmes de vampiro, que eles sempre se apaixonam por uma moça. Não é verdade ou não? Geralmente aquela mocinha desprotegida, ele se apaixona por ela. E acaba, inclusive, sugando ela. Ele, de fato, se apaixona por ela. Mas o preço do amor do vampiro é um amor muito caro. Ele custa a própria vida da pessoa. E não são poucas as mulheres e os homens que se casam sob essa motivação. Faz parte do amor humano. É assim que funciona o amor. E eu só dei um entre muitos outros exemplos. Eu poderia falar, por exemplo, sobre o desejo de explorar. Por exemplo, alcançar o sucesso e o prestígio através do seu parceiro ou da sua parceira, ou através do seu filho. E fala a verdade, se um dos grandes problemas do fracasso dos nossos filhos não é o nosso próprio sentimento de fracasso. A gente quer ver os filhos bem-sucedidos, nem tanto para que eles sejam bem-sucedidos, mas para que nós, como pais, nos sintamos bem-sucedidos. O que dói mais é saber que eu fracassei.
E o seu fracasso? O que importa o seu fracasso? É o seu filho que é importante, o seu fracasso é o de menos. Mas é o que dói em todo pai e em toda mãe. Vejam, é um amor manchado por um sentimento e todos nós vivemos essa experiência. Eu não estou falando de nada estranho a nenhum de nós. Faz parte do amor humano. Às vezes o desejo de simplesmente conquistar. Eu amo essa pessoa. Mas na verdade é só o desejo de conquistar alguém. É gostoso conquistar alguém. Não é gostoso? Quem nunca conquistou ninguém, atire a primeira pedra aí, não é? Talvez você, não sei, de repente não aconteceu com você. Mas fala a verdade se não é uma coisa que está no coração de todo mundo. Todo mundo quis e todo mundo quer. Todo mundo quer conquistar. O jovem, inclusive, é um dos sentimentos que leva o jovem ao namoro. É o desejo, muito mais do que amar, é o desejo de conquistar alguém. Saber que ele é capaz de conquistar. Uma das coisas mais frustrantes na vida de uma pessoa é ela chegar à conclusão de que ela não consegue conquistar ninguém. O que acontece comigo que eu não conquisto ninguém? Mas quem falou que você tem que conquistar alguém? Tem que conquistar? Que negócio de conquistar? Né? Precisa. E o amor não é uma conquista, no sentido de que, né, um mero desejo de conquista. Já pensou se Deus viesse a nós porque quisesse nos conquistar? Ganhar a nossa simpatia? Se Jesus tivesse feito isso, ele teria, né, o projeto de salvação teria sido um grande fracasso. Mas isso existe no sentimento de amor. O desejo de conquistar, o desejo de triunfar. O dia que eu casei foi o dia que eu triunfei. Eu ganhei. Ganhei o quê? Ganhei. A pessoa não era minha e agora é minha. Olha que coisa, não é? É porque vai ver que eu sou um cara muito bom, não é? Tanto que está aí, não é verdade? Conquistei. Irmãos, isso faz bem para o ego, faz bem para o ego de qualquer um. E está no amor, está dentro do amor. E nem acho que é errado, inclusive. Não estou nem dizendo que isso é certo ou errado, mas macula o que a gente chamaria de um amor verdadeiro. Podia falar de outros, mas vou terminar com mais um apenas. A necessidade de ser admirado. Por exemplo, todo mundo quer ser admirado. E aí, quando você é admirado, você conquista uma afirmação própria, né? Uma autoafirmação. Todo mundo quer ser admirado. E quando você vive uma relação de amor com alguém, você vive uma relação onde você é admirado por alguém. Não é bacana isso? E não é gostoso quando alguém te admira? E aí você sente que aquela pessoa olha para você e acha que você é o máximo, e isso é o máximo. Poxa, que coisa bacana, eu quero isso para mim. Você não quer? Todo mundo quer. Mas isso não é o verdadeiro amor. Porque o amor não é simplesmente, isso macula o senso do verdadeiro amor, o sentido do verdadeiro amor. Porque o amor não é simplesmente uma necessidade de admiração. Ou simplesmente de que eu seja admirado pelo outro para que eu conquiste a minha própria identidade pessoal. Sabe o que acontece com pessoas assim? O dia que o outro não admira, ele vai se sentir um fracasso. Se ele fez alguma coisa, alguém tem que reparar, você fez isso. Olha que bom. Não fala que ele não fez nada para ver, né? Não, isso é fácil. Não é. Pronto, já dá briga, não é verdade? A pessoa precisa do olhar de admiração do outro para que isso satisfaça ela, para que isso aumente o seu próprio ego. Irmãos, isso não é o verdadeiro amor. É o amor, sim. É o amor humano. Mas como nós vimos, o amor humano, ele tem muitas facetas, muitas máculas, muitos venenos que acabam atrapalhando o amor. E olha, eu vou dizer para vocês, são essas coisas que vão minando uma relação de amor e que se elas não forem muito bem vigiadas, embora elas estejam no coração de todos nós, se isso não for bem vigiado, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar estragando todas as suas relações. Pai, filho, marido e mulher, relações de família, relações de emprego, todas elas, esse tipo de sentimento vai manchando, vai minando as próprias relações. Então não é disso que estamos falando. Quando Jesus fala que você tem que viver uma relação de amor para que você possa ter comunhão com Ele, não é do amor humano que Ele está falando. Porque o amor humano é falho mesmo. Então do que é que Jesus está falando? De que amor Ele está falando? Jesus está falando do seu próprio amor. É por isso que Ele diz, permanecei no meu amor. Vocês vão amar muitas pessoas, é isso que ele está dizendo. Você vai amar sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus filhos. Você vai amar tua avó, teu chefe. Você vai amar um monte de gente. Só que você tem que permanecer no meu. É muito bom, ama mesmo. Isso é maravilhoso, mas permaneçam no meu amor, no meu.
E aí eu pergunto, o que o amor de Jesus tem que é diferente do amor humano? E aqui está o segredo da comunhão com Jesus. É que não é qualquer relação de amor que gera comunhão com Jesus. É o amor de Jesus especificamente. E quando Jesus nesse texto falou sobre o seu próprio amor, e ele vai falar muito sobre o seu próprio amor nesse texto, a gente pode resumir tudo que Jesus fala aqui na seguinte expressão: o amor de Jesus, ele se expressa em compartilhamento. Jesus, ele compartilha, ele troca, é uma troca. Até aqui tudo bem, porque o amor realmente é uma troca. O que nós vimos é que o amor humano, ele troca outras coisas, coisas que às vezes não são tão boas assim, coisas que estragam uma relação. Isso está presente no amor humano. Mas o amor de Jesus também é uma troca, só que só troca coisas puras, coisas limpas, coisas que pertencem ao próprio Jesus. O amor de Jesus é uma troca. E por isso, quando eu amo as pessoas, e quando eu amo as pessoas no amor de Jesus, então eu vou trocar com eles exatamente o amor de Jesus. É o amor de Cristo em mim que eu vou compartilhar com as pessoas. Eu tenho uma capacidade de amor que os irmãos não precisam, não é tão importante. Talvez alguns de vocês se tornem grandes amigos meus, e a gente possa até ir para a praia, a gente possa, sei lá, morar junto num sítio, famílias unidas. Isso pode até acontecer um dia, não sei. Talvez sejamos grandes amigos inseparáveis. Mas isso não é tão importante do ponto de vista da comunhão. A comunhão, ela é algo mais fácil e mais simples. É algo que a gente pode conseguir agora, hoje. Eu e vocês uns com os outros. Que é o compartilhamento da própria vida de Jesus. É exatamente isso que significa a comunhão. O compartilhamento de Jesus. Eu vou passar para vocês o meu Jesus. O meu. Eu ando com Ele. Eu leio a minha Bíblia, eu oro. E tenho a minha vida com Ele. Irmãos, é muito bom estar com Jesus. Ele está no meu coração, é gostoso. E todo mundo sabe do que eu estou falando aqui. É maravilhoso, mas está comigo, está dentro de mim. E de alguma forma eu preciso passar isso para vocês. Quando eu passo isso para vocês, eu estou vivendo em comunhão. Vocês percebem? Um homem pode amar a sua esposa e pode não ter esse tipo de comunhão com ela. As pessoas podem amar os seus parentes, filhos, irmãos e não ter esse tipo de comunhão. Pode ser até amigos da igreja e não estar nesse nível de comunhão. É um outro nível de comunhão. Você compartilha Cristo. Você não compartilha sentimento. Você compartilha exatamente Cristo, a vida de Cristo. Como é que funciona isso? Vamos ver então 3 coisas que Jesus diz que nós devemos compartilhar uns com os outros para que possa haver comunhão. A primeira delas está no versículo 11. 15:11 ele disse: Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. É interessante aqui a palavra, que nas novas traduções não usa mais a palavra gozo, né? Ela tem uma conotação sexual, e as novas traduções, elas cortaram essa palavra. E ela era usada antigamente havia um sentido de usar, e não a palavra alegria. Porque existe uma palavra disponível em português para traduzir aqui o original grego, que é a palavra alegria. Mas não é exatamente alegria a que o texto se refere. Se ele falasse alegria, nós iríamos entender bem a palavra, mas não é exatamente isso a que o texto se refere. A palavra fala de um outro tipo de sentimento, um sentimento de prazer interior, que é um outro tipo de alegria. É um tipo de alegria que nós temos somente na nossa comunhão com Jesus. É uma alegria da comunhão com Jesus, que é especificamente da comunhão com Jesus. Sim, porque você tem uma alegria, e é uma alegria sua, eu entendo, você é bem-humorado ou não sei, mas você tem as suas alegrias desse mundo. Só que essa alegria do mundo, uma hora você tem, outra hora você não tem mais. Não é assim? Chega uma hora que o mundo tira a alegria do seu coração. Jesus não. Quando você vai a Ele, e toda vez que você vai a Ele, você reconhece essa alegria. Irmãos, às vezes ela se manifesta num sentimento de alegria mesmo. Infelizmente, não é tão comigo, pelo menos na minha experiência, nem é tão regular. Eu gostaria que fosse até mais. Às vezes eu vou ler a palavra, vou orar e eu me sinto tomado por uma grande alegria. Não acontece muito, acontece muito pouco.
Não sei se no seu caso acontece mais do que acontece comigo, mas acontece às vezes. Não é disso que eu estou falando. É uma alegria que mesmo quando eu não tive aquela satisfação, aquela emoção que eu tenho quando eu estou com Cristo, mas estar com Ele, há uma alegria que é inerente àquele momento. Mesmo que não haja uma alegria, digamos, hormonal, química, né? Ainda assim, existe uma alegria que é específica da minha relação com Cristo. Eu cultivo essa alegria da relação com Cristo. E, aliás, eu estou com Cristo exatamente porque eu já, pelo menos eu, não sei como é o seu caso, mas eu já saquei que se eu não estiver com Cristo, eu estou perdido. Eu não tenho outra alegria neste mundo. Eu tenho muitas alegrias neste mundo, entendam. Há muitas coisas que me fazem feliz neste mundo. Mas eu percebo que todas as coisas deste mundo que me fazem feliz, na verdade, todas elas me traem em algum momento. Eu vou buscar a alegria e eu não encontro. É como aquela pessoa que diz a profecia, ela cavou o poço e o poço ele era poeira, né? Não havia água de fato. Às vezes eu vou buscar alegria nas coisas que geralmente me dão alegria e essas coisas não me dão alegria. Elas não estão disponíveis para mim, simplesmente. E aí eu fico muito frustrado com este mundo. Eu já percebi que se minha alegria e a minha felicidade dependerem do mundo, eu já cheguei à conclusão de que isso não vai dar certo. Eu estou num caminho que não vai funcionar. A minha alegria precisa depender do meu relacionamento com Deus e só disso, só disso. Aliás, eu descobri que quanto mais eu dependo do relacionamento com Deus, mais eu desfruto das coisas boas deste mundo. Os momentos que eu estou mais íntimo de Deus são aqueles onde eu desfruto mais dos pequenos prazeres do mundo. Você está no relacionamento com Deus assim lá no topo, né? Está naquela hora que você realmente está chamando Deus de colega, tipo assim, né? Você está muito íntimo, está muito gostoso na tua relação com Deus. Com que alegria você vive cada pequena coisa, cada pequena experiência da vida. Vai chupar uma manga, por exemplo. Ai, que manga deliciosa. Mas não é a manga que é deliciosa, é porque a tua alegria já estava lá. Antes de qualquer experiência, a alegria já estava lá. E sabe por que é bom viver a alegria de Cristo? Porque a gente, pelo menos eu percebo isso na minha vida, não é? Eu não preciso ficar agarrando no colarinho da minha esposa e tentando sugar a alegria que ela tem para me dar. Você tem que me fazer feliz. Não, ela não tem que me fazer feliz. Porque eu já sei quem me faz feliz. Quem me faz feliz é o meu Jesus. Ele é, de fato, a minha alegria. Não é por outro motivo que entre os frutos do Espírito Santo, lá de Gálatas, o primeiro deles, o primeiro não é o amor, na verdade, né? Paulo fala que o fruto é o amor. Então, o amor é o fruto. Mas aí ele cita mais 8 depois do amor. Por que ele faz isso? É porque o amor é o fruto e aí ele se manifesta de algumas formas. Talvez manifestações do amor, 8 diferentes delas. E a primeira delas, primeira manifestação, está na lista. E Paulo era judeu. E quando o judeu constrói uma lista, na cabeça de um judeu, o primeiro sempre tem muita importância. Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, né? Os teólogos sempre discutem por que Priscila sempre vem antes de Áquila. Porque na cabeça de um judeu é importante, a mulher vem antes do homem, e isso é significativo. Por que Paulo coloca o primeiro de todos os frutos? A alegria. Alegria. E eu fico pensando, por que muita gente não tem alegria nessa vida? Ela está disponível, há uma fonte de alegria na nossa relação com Jesus. Você vive essa relação e aí você compartilha com os outros a alegria que Jesus colocou no teu coração. Não é bacana pensar assim? Isso é comunhão. Comunhão é compartilhar a alegria de Cristo. Vocês podem ser grandes amigos meus, como eu disse. A gente pode até morar junto um dia. Quem sabe? Pode ser. Mas não precisa. A gente pode viver hoje uma relação onde compartilhamos a alegria de Cristo em nós. Eu posso passar para vocês como Cristo tem sido bom para mim. Como cantamos hoje, inclusive. Tu tem sido tão bom para mim. Eu posso dizer isso para vocês. E mostrar isso para vocês. Vocês podem mostrar para mim. E vocês podem mostrar isso uns para com os outros. O que Cristo tem sido bom para vocês. Jesus disse, eu falo isso para que vocês tenham a minha alegria completa em vocês mesmos. Para que vocês tenham a minha alegria. E que vocês compartilhem entre vocês essa alegria. A primeira coisa que o amor de Cristo em nós
que expressa o amor de Cristo em nós é a alegria de Cristo em nós. Nós compartilhamos a alegria de Cristo. A segunda coisa que nós compartilhamos está no versículo 15. Paulo vai dizer o seguinte neste versículo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado conhecer. O que Jesus nos tem dado conhecer? Ele tem nos dado conhecer as coisas que ele ouviu do seu Pai. O que ele ouviu do seu Pai? Especificamente aqui nesse texto, os propósitos de Deus. Jesus ouviu do Pai as ideias, os planos e os propósitos que Deus tinha para ele. O Pai chamou Jesus. Vem cá, filho, sente aqui. Vamos fazer o seguinte, você vai descer lá, você vai salvar a humanidade, vai morrer numa cruz. E depois de morrer numa cruz, você vai voltar para mim, vamos enviar o Espírito Santo. Deus, ele passou o plano para Jesus. E aí Jesus vem ao mundo e vai passando o plano para nós. Essa é a ideia. Deus me deu um plano e eu estou passando o plano para vocês. Eu estou compartilhando com vocês os planos que estão dentro de mim, os meus próprios propósitos. Eu poderia compartilhar com vocês os meus propósitos, né? O que você espera? Quais são suas ambições? Alguém fez essa pergunta para mim, eu tenho impressão. Não sei se foi nessa igreja, teve uma outra igreja, né, que eu fiz também uma entrevista lá, mas foi antes de vocês, bem antes, inclusive. E aí alguém me fez, não sei se foi aqui ou foi lá, alguém me fez essa pergunta: quais são os seus sonhos para você mesmo? Eu acho bacana falar dos meus propósitos, um dia, né? Falar o que eu quero, sei lá, para onde eu quero viajar, o que eu quero comprar no futuro, o que eu espero para mim, profissionalmente, intelectualmente, não sei, algum plano que eu tenha. É muito bacana, eu posso falar sobre isso e talvez me desse até alegria de falar sobre isso. Mas tem algo que é muito mais legal de falar: os propósitos de Jesus. Vamos deixar os meus propósitos de lado. Um dia a gente pode falar deles, mas o mais importante agora é falarmos sobre os propósitos de Jesus. O que Jesus quer? Quais são os sonhos dele? Essa é a pergunta. Quais são os sonhos de Jesus? Jesus tem compartilhado os sonhos dele comigo. E tem compartilhado os sonhos dele com você também. Ele tem dito para você o que ele quer, o que ele espera, o que ele vai fazer. Ele tem colocado essas visões no teu coração. E você tem que passar para o outro, de alguma forma. Isso tem que ser transmitido. Jesus, ele falou: olha, aquilo que o Pai me disse, aquilo que o Pai me contou, é isso que eu transmito a vocês, porque vocês são meus amigos, amigos que compartilham um mesmo propósito. Nós compartilhamos o mesmo propósito de Jesus. Então, o que importa na comunhão da igreja é o compartilhamento da vontade de Deus. A vontade de Deus na minha vida, a vontade de Deus para a igreja, e nós precisamos compartilhar isso. Compartilhar os sonhos de Jesus que estão dentro de nós. Ah, irmãos, como nós precisamos de membros, né, de pessoas nessa igreja que tenham sonhos de Jesus dentro de si. Na verdade, uma igreja, ela vai tão longe quanto são os sonhos que Jesus coloca na vida dessa igreja. Uma igreja que não tem sonho nenhum, que não quer chegar em lugar nenhum, essa igreja vai fracassar. Porque ela precisa compartilhar isso. Nós precisamos criar uma rede de compartilhamento de sonhos. Porque é através disso que nós vamos compartilhando também o próprio Jesus. Porque ele faz isso em nós. Eu tenho sonhos de Deus na minha própria vida, sonhos de Deus em relação à igreja, e eu preciso passar isso para os irmãos. Essas coisas me dão alegria e me dão felicidade também. E quando compartilho os propósitos de Deus, então eu vivo realmente uma vida de comunhão. Viver em comunhão não é apenas compartilhar a alegria de Cristo em nós, mas compartilhar os propósitos de Cristo em nós. Irmãos, os propósitos de Cristo são incríveis. A gente podia falar que Jesus está falando que ele vai morrer numa cruz. De fato, isso mesmo, ele vai morrer numa cruz. Mas ele compartilhou muito mais do que isso. Nós temos todo um apocalipse. Ou seja, um resgate da própria história no final das contas. É algo que está muito além daquilo que nós imaginamos. É uma reformulação do universo. No dia em que haverão novos céus e uma nova terra. Tudo isso faz parte do propósito de Cristo. E isso embala o nosso coração. Isso aquece a nossa vida. E quando a gente vem para a comunhão, a gente traz isso para os irmãos. Essas coisas que têm aquecido o nosso coração.
O propósito de Cristo, ele é mais importante do que os nossos próprios propósitos. E nós compartilhamos isso, uns com os outros. Quando fazemos isso, estamos vivendo a comunhão. E por fim, a última coisa que nós compartilhamos de Jesus, numa verdadeira comunhão, é a sua própria vida. Sua vida. No versículo 13, Jesus disse o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Dar a sua vida. Eu dou a minha vida para vocês. Claro que esse texto tem uma referência aqui à cruz. Eu dou a minha vida para vocês, no sentido de que vou morrer por vocês. Mas nós sabemos que há um outro sentido, até mais profundo do que a própria cruz, que é o fato de que quando Cristo morre por nós, e nós o recebemos como Senhor de nossas vidas, nós recebemos a própria vida dele. Aquilo que o Novo Testamento chama de vida eterna. Vida eterna. Jesus disse que aquele que o aceita como Senhor de sua vida, que obedece os seus mandamentos, essa pessoa já tem a vida eterna. Já tem a vida eterna. O que significa? Significa que a vida eterna já existe em mim. É interessante que muitos não têm essa vida eterna, não têm a vida. Por que não tem a vida? Porque não tem Jesus no seu coração. Quem não tem Jesus em seu coração, não tem a vida. Jesus foi muito claro no Evangelho de João, quando ele disse isso. Quem tem o Filho tem a vida. E aquele que tem o Filho tem a vida hoje. E sabe o que significa isso, irmãos? E que realidade está por trás disso? É de que o dia que eu estiver lá no céu, na eternidade, na presença de Deus, isso significa que eu não sei que tipo de corpo eu vou ter lá. A Bíblia diz que nós teremos corpos transformados. Não vai ser esse corpo. Lá vocês vão olhar para mim e vai ser um corpo diferente. Não sei se mais magro, mais gordo, não sei. Vocês vão olhar para mim e falar: o pastor era diferente. Era mesmo, porque lá o meu corpo ele vai ser diferente. Mas a vida que eu vou viver lá, eu já tenho ela aqui hoje. Só muda o corpo. Não é interessante pensar, e não é incrível você pensar nisso? Você já tem a vida eterna. Já tem. Só muda agora o corpo. A vida já está com você, já está disponível. Essa vida no Novo Testamento, ela se confunde com o próprio Espírito Santo que habita em nós. A habitação do Espírito é a nossa própria vida. E, portanto, quem tem o Espírito, esse também tem a própria vida. A vida já está aqui. A vida não é diferente lá. Já a vivemos. Infelizmente, a vida eterna, ela está limitada nesse corpo frágil, esse corpo de carne. E Paulo disse: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não podem. Então, esse corpo tem que mudar. Mas a vida não precisa mudar. A vida já está aqui. Ela já está dentro de mim. Eu já vivo, de alguma forma, a vida que vou viver quando eu estiver na presença de Deus. E sabe o que é mais incrível agora? É que essa vida que está dentro de mim, é ela que eu compartilho quando eu vivo a verdadeira comunhão. É exatamente essa vida. A vida que Cristo colocou em mim. Eu me dirijo a vocês. E através das minhas conversas, através de um toque de amor, através de um olhar de amor, através de uma oração, de alguma forma eu passo para vocês a minha própria vida. Uma forma talvez invisível, uma maneira misteriosa, mas eu transmito para os irmãos a vida do Cristo que está dentro de mim. O próprio Cristo, a vida dele é compartilhada. Jesus disse também isso, de certa forma, no versículo 15, quando ele nos chama de amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Por que amigos? Porque a gente foi morar junto. A gente foi morar, eu e Jesus. Talvez eu nunca vou morar junto com vocês aqui. Pode ser que sim, pode ser que não, Deus sabe. Mas uma coisa é certa: eu já moro junto com Jesus. E você também já mora junto com Jesus. E podemos compartilhar essa habitação conjunta. Eu vou passar para vocês o Cristo que mora comigo. E vocês me passam o Cristo que mora com vocês. E nós vamos trocar essa vida. E na troca dessa vida, nós vivemos uma verdadeira comunhão. Vocês percebem que não tem nada a ver com o amor humano? Percebem também que não tem nada a ver com gostar do irmão? Porque você olha e fala: tem uns que eu gosto e uns que eu não gosto. Não tem nada a ver com gostar ou deixar de gostar. Se você não gosta, esse é um outro problema.
tá certo? Se não gosta, vamos tratar disso em uma outra mensagem, é outro capítulo, tá bom? Aqui o que a gente está falando é de algo que é totalmente disponível a todos nós. Porque todos nós, não importa se nós nem conhecemos a pessoa, mas todos nós temos algo que podemos compartilhar. A própria vida do Cristo que habita em nossos corações. Isso pode ser compartilhado. E essa é a grande maravilha da comunhão. Compartilhar a vida de Cristo. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. Quero chamar o pessoal do louvor que vem aqui à frente. Nós vamos cantar ainda mais um cântico, mas quero convidar você a uma reflexão. Hoje nós falamos sobre a verdadeira comunhão. E a verdadeira comunhão é compartilhar Cristo. Não é compartilhar o seu sentimento de amor. É muito bonito você amar a pessoa. Bonito mesmo. Mas não é isso que é comunhão. Comunhão é compartilhar Cristo. Compartilhar a vida de Cristo. A alegria de Cristo. Compartilhar os propósitos de Cristo. O nosso desafio hoje é se colocar na presença de Deus para viver essa verdadeira comunhão. Ir atrás de alguém e compartilhar com alguém essas coisas. Eu não sei se você talvez até tenha mágoa de alguém. Como é que você vai compartilhar Cristo com alguém de quem você tem mágoa? Isso não pode acontecer. Eu quero que você ore ao Senhor neste momento. E que você tire do seu coração tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Apresenta isso ao Senhor. No seu coração só devia ter uma coisa: Cristo. Ele é o dono do teu coração. E só Ele devia encher o teu coração de luz. Devia encher a tua vida com a paz dEle. Cristo, Ele é suficiente para você. Sabe por que teu irmão te decepcionou? Porque Cristo não era suficiente. Foi por isso. Você esperou do seu irmão uma alegria que ele não tinha condições de dar. Meu irmão, ninguém pode dar essa alegria, só Cristo. Cobre dele. Por que você não vai cobrar de quem pode dar? Cristo. Cristo em você. A verdadeira alegria, a verdadeira esperança, o gozo espiritual, como acabamos de ler. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar através dessa canção. Desejo a vida do Senhor em minha própria vida. Comunhão com Cristo. Está aí o segredo da comunhão com os nossos irmãos. Vamos cantá-lo? Bem supremo. Tu és meu bem.
Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que te dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Eu quero que você continue orando, que você fale com o Senhor neste momento e que você pense no teu coração, qual é a tua alegria? Sabe por que você tem tanto problema na sua relação conjugal, na sua relação com seus filhos, na sua relação da igreja, com seus amigos, com seu patrão, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de escola? Sabe qual é a dificuldade? É porque você fica esperando que talvez a sua alegria venha dessas coisas. A sua alegria, ela vem de Cristo. É de lá que vem tua alegria. É da sua comunhão com Cristo. Cristo é a tua vida. Eu fico pensando, será que Ele é a vida de todos os que estão aqui? Talvez você entrou nessa noite e você não sabia disso. Você nunca imaginou que você poderia ter Cristo habitando com você, no seu próprio coração, sendo o Senhor da tua vida. Mas hoje à noite você aprendeu isso. Aprendeu que Cristo quer morar com você. Aprendeu que Cristo pode ser suficiente para você. Se você entendeu essa verdade, você queria vivê-la, eu vou dar uma oportunidade para você, para receber Jesus como Senhor da sua vida. Sem Jesus, todas as suas relações estão em perigo, todas. Mas com Jesus, você tem o segredo para que todas elas te deem alegria. Alegria verdadeira neste mundo. Porque alegria não é um mundo, a alegria é Cristo. Ele é a tua real alegria. É dele que você precisa. É dele acima de tudo. Você entendeu essa verdade? Eu vou lançar um desafio. Se você nunca fez, talvez todos aqui já o tenham feito. Mas se você nunca fez essa decisão, quero lançar esse desafio para você. De você receber Jesus no seu coração. Para que Ele seja a tua alegria. Você quer fazer essa decisão? Eu te convido a fazê-la nessa noite. Um gesto simples. Você levante a sua mão. Eu vou orar pela tua vida. Para que Jesus realmente habite com você. Habite no seu coração, na tua vida. Te renove. E que Ele seja a alegria que você precisa neste mundo. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode. Ninguém mais pode dar essa alegria para você. Se você desejar fazê-lo nessa noite, recebê-lo em seu coração, quero te lançar esse desafio. Levante a tua mão e eu vou orar pela tua vida, colocando a tua vida no altar do Senhor. Amém. 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 Eu vi a sua mão. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Jesus é a nossa vida. É dele que vem a força de viver. O mundo só tira. Os relacionamentos tiram mais do que dão de fato. É luta realmente. Há um preço a ser pago em toda relação. Hoje os irmãos viram, hoje pela manhã eu estava orando e agradecendo a Deus pelos meus 34 anos de casamento. E se alguém me perguntasse qual é o segredo de 34 anos de casamento, eu responderia rapidamente. 34 anos de casamento, o segredo é o perdão. Há um preço. Muitas vezes um preço duro de se pagar. Meu irmão, o preço para Cristo é tão menor, porque Cristo nunca faz nada que nos decepcione. Cristo nunca faz nada que nos desalegre. Ele nunca faz nada que tire de nós, porque Ele não precisa de nada de nós. Cristo não é um vampiro que vem para sugar, porque Ele não tem, e aí Ele precisa de nós. Ele não precisa. O amor dele é puro,
O amor dele não está contaminado por essas coisas que contaminam o amor humano. Cristo te ama com um amor puro e verdadeiro. É por isso que a relação com Cristo é a mais pura e a mais verdadeira que pode existir. Eu quero fazer mais esse convite. Se você gostaria de receber Jesus em seu coração, levante a sua mão, quero orar pela tua vida. Mais esse convite e vamos encerrar. Amém. Louvado seja o Senhor. Algumas pessoas levantaram a mão. Se vocês não se sentirem constrangidos, eu queria orar por vocês aqui na frente. Se vocês não se importarem, pode ser ou não? Quero orar pela vida de vocês. Pedir a Deus que os abençoe. Venham aqui, vamos orar. Oh Deus querido, eu coloco, ó Pai, diante do Senhor a vida dos meus irmãos, que desejam mais do Senhor. Desejam Tua vida, Senhor, em suas próprias vidas, Pai. Deus bendito, abençoa eles. Eles têm fome do Senhor. Eles têm uma sede, ó Pai, e é sede de vida, Senhor. Vida que está disponível através de Cristo, que entra em nossas vidas, entra em nossos corações e reina soberano neles. Então eu clamo a Ti, Senhor, sacia, ó Pai, sacia o coração dos meus irmãos, com a Tua própria presença, com o Teu próprio Espírito, repousando sobre eles, dirigindo suas vidas, dentro deles, infundindo vida, Senhor, no coração deles, dando força para enfrentar os desafios que esse mundo há de colocar diante deles, mas eles estarão fortes e firmes com o Senhor, porque a vida deles é o Senhor. Ó Deus, Deus querido, eu coloco essas pessoas diante do Senhor, aqueles que não desejaram, ó Pai, não se sentiram à vontade para estar aqui, mas que o Senhor também os abençoe, e que o Senhor, ó Pai, os dirija e que entendam que precisam do Senhor em suas vidas, ó Pai, de que o Senhor também é Senhor de suas vidas. Encha-os com o Teu Espírito, o Espírito vivificador, e que eles possam mais do que ter, possam compartilhar essa vida com aquele que tem necessidade, a partir dos seus próprios familiares, ó Deus. Assim enche a eles e seus relacionamentos com a Tua luz. Pedimos-Te no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a vocês, viu? Podem assentar. Podem sentar, Francisco. Vamos cantar novamente o hino? Vamos cantar em pé agora, fazendo desse hino a nossa oração. Antes eu Te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em Tua vontade mais e mais. Antes eu Te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em Tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado. Sabes, sou limitado, mas conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, veio Te dar louvor. Que bom é Tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor.
teus filhos, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. me alegro Com tua vida em minha vida. Irmãos, esse é o segredo da comunhão. Quando nós temos a vida de Cristo em nós, é isso que nós compartilhamos. Entenderam por que não é gostar ou deixar de gostar, ou até conhecer? Nem precisa nem conhecer. Você pode compartilhar Cristo com pessoas que você nem conhece. Mas quando você compartilha, você está vivendo a verdadeira comunhão. Compartilhe Cristo com alguém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia, irmãos. Amém?